Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Principalmente assuntos relacionados à SAF do Vasco, à AGE do Vasco no próximo final de semana. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, compartilhe no grupo de amigos de Telegram, WhatsApp, enfim, ajude o canal. Muito obrigado, já somos mais de 54 mil inscritos aqui. Pessoal, quando vou repetir aqui, acho que pela milésima vez, gostaria que vocês não pulassem o vídeo, porque eu, Eduardo, acho muito importante tocar nesses assuntos. Todas as vezes eu toco nesses assuntos, eu falo sobre a questão política do nosso clube, do nosso Vasco e tudo mais. Quando eu criei um canal, isso há quase 2 anos, foi para falar do Vasco. Foi para falar do Vasco da maneira que eu gosto de falar, do que eu acho que a torcida gosta de ouvir, para transmitir os jogos para o lado. Todo canal vascaíno tem que falar como torcedor vascaíno, é assim que eu enxergo. Senão a pessoa vai para a TV, vai para o rádio, enfim. Mas até na questão profissional, não tem que existir muito só o lado profissional, porque existe o lado torcedor. Se você cria algo do Vasco, é para falar do Vasco. E o principal ponto disso tudo, que eu vou colocar aqui para você, é que eu não tenho e nunca tive político de estimação. E eu não tenho aqui que ficar pensando no passado, eu não estou nem aí, eu acho que as pessoas que te julgam, que falam, quando você fala não concordo, mas tem uma justificativa maneira, eu não concordo por isso. Agora, quando você é passapano. Passapano em quê, meu Deus do céu? Passapano em quê? Existe uma solução imediata para o Vasco, nesse momento, que não seja a SAF? Por que ninguém, porque os do contra não vão lá ajudar, ao invés de tentar atrapalhar? Enquanto isso, o nosso rival está ganhando título, está montando time para ganhar tudo. E o Vasco passando vergonha em Série B. Enquanto as pessoas ficam brigando umas com as outras aí por conta do ego. Porque quem ama a instituição, cuida da instituição. Quem ama de verdade, cuida. Para de arrumar desculpinha A, B, C ou D. Não, peraí, eu posso ser sócio. Eu vou cobrar sendo sócio. Eu posso comprar uma camisa, eu vou cobrar comprando uma camisa, comprando um ingresso, ajudando a lutar os nossos estádios, seja ele o Maracanã, seja São Januário, seja o estádio que for no Brasil. Então, mais uma vez, aqui a juíza negou o pedido de sócios por perícia na lista de votantes da AGE. Porque até a juíza, já entendeu que, olha, o Vasco precisa de socorro. O Vasco respira por aparelhos. Existem funcionários. Nós precisamos de um time competitivo. Nós precisamos de títulos. Estamos cansados de participar de campeonatos e ficar passando vergonha. E parece que essas pessoas de fora, elas só estão ali para preciso atrasar, preciso atrapalhar. Aí eu falo, bem feito mais uma vez. E que o Vasco ganhe com isso tudo. Estou falando de Vasco. Não estou falando de diretoria A, de diretoria B, de diretoria C. Se existe algo bom para o Vasco hoje, até porque o Jorge Salgado já tem uma certa idade, vai passar pelo Vasco e daqui a pouco vem um outro presidente. E se todo mundo pensasse assim, formaria uma fila ali, ó. Esse ano vai ser você, depois vai ser você, e assim vai, porque o Vasco vai continuar. Eu vou passar, você vai passar, todo mundo aí vai passar, gente, pela madrugada, pô. E o Vasco, onde fica nessa história? Então eu, Eduardo, fico às vezes, tem que ser um desabafo, às vezes a gente tem que desabafar e pedir sempre a opinião do torcedor de verdade, porque o torcedor de verdade lota São Januário, vai lá e apoia. Chora quando o time não ganha. Reclama quando fala, não, peraí, teve um pênalti a favor do Vasco e o juiz do árbitro faz parte do jogo. Mas o Vasco deveria fazer também. Não fez, mas teve um pênalti a favor do Vasco, meu Deus do céu. E tem que parar, não, porque a diretoria não vai não sei o quê. Gente, vamos parar com essa ideia, porra. Enquanto isso, os rivais ficam surfando na onda. E o nosso clube é gigante.
As pessoas estão falando que o Vasco tem a terceira maior. O Vasco briga com o Corinthians ali pela segunda maior torcida. E o torcedor do Vascaíno não tem dois times, não. Eu sou Remo, mas sou Vasco. Não, o torcedor vascaíno é Vasco mesmo. É doente, é apaixonado pelo Vasco. E eu acho isso uma sacanagem. Uma sacanagem dessas mídias que não apoiam, não amam e não cuidam da instituição. Sequer vão para os jogos. Porque eu vou em todos os jogos. Eu estou em todos os jogos. Então não vai contar a história aqui para mim que foi num jogo, que fez uma doação para o Vasco, que fez uma boa ação para um torcedor. Não vim contar a história aqui porque não vai conseguir. O Vasco está anunciando alguns reforços agora, ao invés de, não, peraí, vai dar certo. O Vasco sempre foi um time, um clube que revelou. Foi assim lá em 97, o Vasco pegou o Odivan, o Vasco pegou um monte de jogador, o Evaí já com 35, 36 anos. Então, na época... Depois pegou o Edmundo, que não estava bem no Corinthians, em 96. Mas ninguém sequer conhece a história do Vasco. Sequer conhece a história do Vasco. Aí quer vir aqui contar a história. Aí quer para as redes sociais ficar dando ataque de piti. Pela madrugada, pô. Seja um Vasco de verdade. Seja um Vasco de verdade. Amem o Vasco de verdade. O Vasco tem que jogar agora no dia 9, um jogo importantíssimo contra a Ponte Preta, aí já como SAF, se Deus quiser. Mas eu vou preparar o torcedor aqui. Vão fazer de tudo, que a diretoria fique atenta, o departamento jurídico do Vasco, vão fazer de tudo para atrasar a SAF do Vasco. Para o Vasco não contratar reforços, para o Vasco atrasar a vida do Vasco. E essas pessoas não querem ver o Vasco de volta à primeira divisão. Porque quem faz isso não ama a instituição. Não ama. Não vem contar história aqui, não vem escrever história aqui, porque eu amo a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Não tô nem aí para esses idiotas que ficam, vou entrar com uma ação. Por que não vai lá no clube? Por que não vai assistir os jogos no clube? Por que não vai lá bater na porta da diretoria do Vasco? Por que não vai lá? Ô Jorge Salgado, ô Osório, tô aqui, ó. Cheguei aqui, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo? Eu quero ajudar. Como é que eu posso ajudar a minha instituição? Não fazem. Ficam causando tumulto, ficam criando tumulto, mas não ajudam o Vasco. Não ajudam o Vasco, tá? A gente frequenta São Januário, a gente que anda dentro de São Januário, o Vasco hoje, vou repetir aqui, precisa de ajuda. O Vasco precisa de um respiro, o Vasco precisa de paz, o Vasco precisa de amor, o Vasco precisa de carinho. O Vasco precisa fazer o que a torcida do Vasco de verdade está fazendo. Você sabe por que essas pessoas não vão mais? Porque a torcida não aguenta mais, a torcida não suporta mais. Por isso que eles não vão mais para os jogos. Quando vão é para tentar aparecer com o celularzinho na cara. E isso é uma sacanagem. Vou repetir aqui, sacanagem contra uma instituição centenária. Eu vou apoiar até o fim. Eu estou com o Vasco. O Vasco precisa fazer alguma coisa diferente. Nós precisamos fazer algo diferente. E você, torcedor vascaíno de verdade, que ama o clube, que lota os estádios, que compra a camisa, que está virando sócio de novo, está aí com 70, 80 mil sócios aí. É essa a realidade que nós queremos para o nosso clube. Um clube de volta, um clube forte, um time vencedor, que sempre foi. Sempre foi. Tá certo, torcedor? Desculpa aqui o desabafo, mas tem que falar a verdade. Tem que colocar para fora, senão a gente não aguenta. Fulano de tal entrou na justiça com recurso. Não, vamos cobrir lá no dia da votação. Vamos cobrir o dia inteiro, até 10 horas da noite. A gente fica até meia-noite lá, o dia todo, sentado lá fazendo live o dia inteiro. A torcida do Vasco vai para lá, vai inteira a torcida do Vasco. A Força Jovem, a Ira Jovem. Vai os torcedores do Vasco para acompanhar a AGE no dia da votação. Aí eu quero ver se algum deles vai aparecer lá. Eu duvido que um apareça lá. Eu duvido. Tá certo? Então é isso, daqui a pouco eu volto com essa. Desculpa aqui o desabafo, mas é a realidade. Tá? Se inscreve aí no canal, caso você goste do canal. Compartilha com geral, porque aqui, parceiro, é Vasco de verdade. Aqui não tem um político de estimação. Desculpa. Não tem. Nunca tive. Nem quero ter. Tá? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.